Olá, que alegria estarmos juntos para mais um programa Viva com Excelência, que é um programa da Igreja Batista Bethesda, que é uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Quero desafiar você a ligar para mais alguém e continuar conosco até o final do programa. Hoje nós temos um tema muito especial que nós vamos conversar, que é família e criação de filhos, e nós vamos bater um papo com o pastor Clóvis Gomes Júnior, da Primeira Igreja Batista de Piracicaba. Como sempre, nós temos quadros especiais preparados com muito carinho para abençoar você e a sua família. Você vai ficar ligado com as notícias da Igreja Batista Bethesda e nós já voltamos para a nossa conversa sobre família e criação de filhos. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais: Twitter, @IBBethesda, Facebook, Igreja Batista Bethesda, no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Marque na sua agenda. Em maio teremos uma nova série de mensagens voltada para a sua família com o tema Em Família, histórias de famílias como a nossa. Participe das celebrações da Igreja Batista Bethesda. Todos os domingos as nossas celebrações para toda a família às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante que é família e criação de filhos. E como eu já falei, nós estamos aqui com o pastor Clóvis Júnior. Clóvis, muito bem-vindo ao nosso programa Viva com Excelência. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. E vou apresentar o Clóvis para você que está em casa. O Clóvis Júnior é pastor da Primeira Igreja Batista em Piracicaba há 18 anos. Ele tem pastoreado essa igreja, é casado com a Juliana, é pai do Leonel, do Guilherme, e é autor do livro O Que Me Faz Feliz, foi lançado agora há pouco tempo. E, Clóvis, eu quero começar a nossa conversa aqui falando sobre família, que tem a ver com todo mundo, com quem está em casa, e a gente vive um tempo em que a família como nunca tem sido questionado. Tanto que teve um psicanalista francês, o Charles Melman, ele deu uma declaração na revista Veja que ele disse que pela primeira vez na história a família está acabando e as consequências são imprevisíveis. Por que isso está acontecendo hoje, você como pastor? O que você tem a dizer sobre isso, Clóvis? Bom, primeiro que é um fato assustador. Nós estamos experimentando perto de nós já casos de famílias se desfazendo, que nos preocupa muito, nos entristece muito. Acredito que a origem do problema está justamente no nosso coração. Como é que nós encaramos a família, como nós encaramos o casamento. As pessoas se casam já na perspectiva, na possibilidade de se divorciar se não der certo. As pessoas se casam despreparadas, não procuram ajuda. Uma série de fatores que complicam o quadro e acabam resultando em tragédias familiares. E dentre tantas coisas, né? Falar de família é algo até amplo, mas você me falou da questão até do divórcio. Saiu um dado do IBGE no ano passado que houve um aumento de um ano para o outro, de 2011 para 2012, de quase 50% no número de divórcios. E eu sei que você é pastor de uma igreja local que tem lidado com muitos casais. Por que isso acontece? Por que as pessoas estão divorciando tanto nesse tempo? Bom, eu não tenho uma resposta pronta para isso, mas acredito que há vários fatores que devem ser considerados. Um fator importantíssimo é justamente isso, nesse assunto que eu toquei já, que as pessoas se casam não pensando em ficarem casadas para sempre, mas elas já pensam na possibilidade, se não der certo, se eu tiver algum problema, se eu for infeliz, então eu tenho a possibilidade do divórcio. E isso acaba facilitando demais o caminho. Hoje em dia as pessoas se divorciam pelos motivos mais banais, sem procurar ajuda, sem um esforço, sem uma luta pelo casamento. E às vezes a procura é quando não tem nem mais jeito, né? Isso quando já divorciaram. Demais. Em nossos gabinetes pastorais, você sabe disso, as pessoas às vezes, quando chegam para procurar ajuda, a coisa já está completamente arrebentada e é difícil fazer alguma coisa nessa situação. E Clóvis, queria fazer uma pergunta para você. É amplo o assunto, é óbvio, mas quais são as grandes dificuldades, na sua opinião, como um pastor, como alguém que é pai de família, que nós vivenciamos hoje na vida em família? Quais são, que você pode destacar, as grandes dificuldades que a gente tem hoje? Quando você fala em casamento, nós temos dificuldades demais no próprio relacionamento conjugal. Eu não sei se nós não fomos ensinados a viver
com o nosso cônjuge, viver bem com ele, mas nós temos muitas dificuldades e nós não sabemos o que fazer. A impressão que eu tenho é que nós somos uma geração que caiu de paraquedas dentro do casamento e agora a gente está tendo que lidar com os problemas que a gente não tem ideia nem de por onde começar a solução disso. Por isso é importante que a gente busque ajuda, bons livros, bons conselheiros, que a gente esteja ligado a uma comunidade como a igreja. Isso contribui grandemente para que a gente consiga vencer essa batalha tão dura. E, Clóvis, uma outra área, dentre tantos gente falando de família, é algo amplo, que é uma grande crise, é a criação de filhos. Sem dúvida. E aí, tanto que tem livros que são best-sellers, de autores como a Cris Poli, que é a Super Nani, o Isami Tiba, e livros tais como Quem Ama Educa, Pais e Filhos. Por que esse interesse? Os livros são os mais vendidos. Se você procura na lista dos livros mais vendidos da Nobel, de outras editoras, está lá na pauta. Criação de filhos é um tema que vende. Por que esse interesse dos pais em relação a esse assunto? Bom, acredito porque é que nós todos estamos passando grandes dificuldades na criação dos filhos. A impressão que eu tenho é que os nossos filhos, como eu comentei com você numa conversa antes, os nossos filhos, as crianças brasileiras estão entre as mais desobedientes do mundo. E isso, sem dúvida, joga a luz sobre uma grande crise familiar que nós enfrentamos no nosso país. Alguma coisa de muito errada nós estamos fazendo para que a situação esteja dessa forma. E eu sei que você pregou, acho que na semana passada, uma mensagem deu uma repercussão muito positiva na Primeira Igreja Batista, intitulada Assumindo o Controle da Educação dos Filhos. Até saiu uma reportagem da revista Época, falando quando as crianças sobem ao poder. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que a gente pode assumir o controle da educação dos filhos? Deixa eu pensar um pouquinho em como que acontece esse problema. Talvez nós tenhamos que voltar um pouquinho à ditadura aqui no Brasil para entender que nossos pais e nós somos pais também, filhos da ditadura. Por conta disso, talvez nós tenhamos criado uma aversão completa à disciplina, à repreensão, à correção, à disciplina física, como a Bíblia ensina, e isso causou um problema sério no coração dos nossos filhos, porque eles começaram a ser colocados em posição de destaque dentro da família e passaram a assumir o papel de protagonistas dentro da família. É claro que isso é muito bem entendido por eles. Então, há um livro chamado Como as Crianças Subiram ao Poder. É bem a nossa realidade. A gente sente isso cada vez que a gente vai ao supermercado, ao shopping, numa livraria, e a gente presencia aquela cena horrível de uma criança fazendo uma birra feia, envergonhando seus pais, e a gente pensa que isso é tão comum que denuncia um problema sério que a gente está enfrentando. E é um problema dos pais, que Sem talvez dúvida. tenham dificuldade de colocar limites. E antes da gente continuar a nossa conversa sobre isso, Clóvis, a gente vai ver uma reportagem sobre isso numa escola. Eu gostaria que você que está em casa observasse como é que os pais, se eles costumam disciplinar os seus filhos, como é que eles fazem isso, você vai conferir agora. Olá, pastor. Nós viemos até uma escola de Piracicaba hoje para perguntar para os pais quais são os desafios da educação dos filhos, quais são as necessidades, o que é importante em todo esse processo. E confere comigo quais foram as respostas. Sim, dependendo da composição familiar, sim. Apesar dos pais serem muito ausentes, e eles compensam através da questão financeira. E aí não impõem regras, normas e rotinas dentro da família. Mais ou menos. Dependendo da idade dele, né? Quando tá menorzinho, beleza, mas começa a crescer, daí é bem mais difícil daí. Olha, o desafio é grande. São tantos que fica difícil. Mas acho que para colocar limite é você criar uma barreira, não uma barreira, mas você ensinar, você não pode fazer determinada coisa, digamos assim, num mundo tão globalizado, com tanta informação, com tanta diversidade de informação que eles têm. É muito difícil, na minha opinião. Eu tenho duas e ter é simples, é fácil ter, né?
O problema é educar mesmo, tem que estar presente em tudo, tem que nem teve agora a reunião das mães, né? Sai do trabalho, vai correndo para lá, tem que sempre ter um tempinho, dar um jeitinho para poder suprir, né? Clóvis, a gente conferiu aqui essa reportagem, eu queria fazer essa pergunta, que a gente fala que os pais têm parte nesse processo todo. Por que as nossas crianças, vamos falar nossas, são tão desobedientes? Bom, eu vou dizer o que eu disse domingo à Primeira Igreja Batista. A culpa é nossa. A culpa é totalmente dos pais. Nós mimamos demais nossos filhos. Nós os enchemos de presentes. Eu não sei se você passa isso, mas a impressão que eu tenho é que os meus filhos têm brinquedos demais em casa. Exageradamente. Além disso, nós elogiamos demais nossos filhos, mesmo quando eles não merecem o elogio. Eu pensei no exemplo do filho jogando futebol. Meu filho joga futebol. E quando ele fez o primeiro gol na escola, ele narrou o gol para mim, contou como foi o gol, e eu fiz um quadro com a narrativa do gol. E depois de um tempo ele falou assim: papai, eu tenho que confessar uma coisa, não foi bem aquilo que aconteceu. E eu falei assim: filho, eu já suspeitava, porque eu assisti outros jogos, você mal pegava na bola. Agora, o que eu vejo é que a nossa tendência é de elogiar nossos filhos mesmo quando não é verdade. Então a gente diz assim: você é muito inteligente, os avós falam muito isso, superdotado, né? Mas, pelo menos na nossa realidade, eu não conheço uma criança assim. Isso quer dizer que os meus filhos e os seus filhos são inteligentes na média. E o que a gente ensina para eles quando a gente enfatiza tanto isso? Eu não estou dizendo que a gente não pode elogiar, que a gente não pode dar carinho, mas quando a gente exagera, o que a gente ensina para eles? Se eu digo demais para meu filho, você é inteligente, ele vai achar que ele não precisa estudar, ele não precisa de esforço, e aí ele vai seguir despreparado para a vida. Então o excesso de elogios, esse mimo exagerado, causa muito mal aos nossos filhos. Se não bastasse isso, também a gente tenta proteger os nossos filhos de qualquer sofrimento, de qualquer desconforto que a vida possa impor a eles. Então, qualquer coisa que aconteça, que eles vão ficar chateados, envergonhados, nós os privamos desse tipo de sofrimento. Como aconteceu com a gente, o meu filho mais velho, Leonel, ele ficou em recuperação na escola. E aí, então, por conta da prova de recuperação, ele ia perder uma viagem que ia fazer com um amiguinho da igreja, e a recuperação ia ser bem no meio dessa viagem. E aí ele perguntou para mim se eu podia ir à escola interceder por ele. Eu falei assim: eu poderia, mas eu não vou. Então, se você quiser, você pode ir. E ele foi conversar com a professora, não deu certo, e ele não viajou e teve que fazer a prova naquela data mesmo. Mas entendo que com isso ele aprendeu que há consequências para os atos dele. Eu ia até fazer uma pergunta. Talvez essa maneira da gente criar os nossos filhos, mimando demais e fazendo algumas coisas que até não colocam limites, tem consequências na criação de filhos? Então, a grande questão é que isso provoca no coração dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, a ideia de que eles são o suprassumo. É uma geração que se acha, Ricardo. E aí é uma geração difícil de lidar, porque eles não reconhecem a autoridade. Se eles são tão especiais assim, por que eles vão obedecer a alguém? É uma geração despreparada para a vida e que tem altíssimas expectativas sobre eles mesmos. Isso vai trazer consequências seríssimas, com certeza. Desde a gente ter uma liderança fraca na igreja, em qualquer nível da vida em sociedade, uma liderança no mercado de trabalho, até mesmo a grande frustração que eles vão sofrer, porque na cabeça de um menino desses, eles vão para o mercado de trabalho achando que com 6 meses de empresa eles vão ser promovidos. E daqui a pouco, em 1 ano, eles vão ser o diretor da empresa. Não, e tanto que na reportagem de capa da revista Época, que até você cita na sua mensagem, né? E a reportagem foi Eu Me Acho, porque que educação moderna criou adultos que se comportam como bebês. Sim. Então é algo que primeiro está na palavra de Deus, esses limites, mas até a sociedade aí fora já tem entendido isso. Então, imagino que daqui a algumas décadas, infelizmente, os índices de suicídio
de depressão, os altos gastos com remédios controlados para doenças emocionais, esses itens vão estar na pauta dos nossos problemas maiores. Porque essa geração vai sofrer as frustrações normais da vida e não vai saber lidar com elas. Não, e já tem acontecido, não tenho os dados específicos aqui, mas eu sei que na minha realidade, um aumento muito grande da taxa de suicídio de adolescentes. Sim. Você acha que tem a ver com isso também? Tem a ver. Um dado importante é o que eu li recentemente sobre o que aconteceu na Suécia. A Suécia foi o primeiro país do mundo a abolir as palmadas na educação dos filhos legalmente, na lei. E hoje eles se perguntam se eles não foram longe demais e acabaram criando uma geração de tiranos, pequenos tiranos. Hoje, apesar da Suécia ser considerada um país onde a felicidade é alcançada por quase todos, isso não descreve bem a realidade, porque o índice de suicídio na Suécia é altíssimo, é um dos maiores do mundo. Talvez por conta disso, das grandes frustrações que essa geração sofre. Clóvis, antes da gente continuar a nossa conversa, nós vamos ver um quadro que é o 180 Graus, que são histórias de pessoas que se encontraram com Jesus e tiveram uma virada radical. Você vai acompanhar a história do Danilo. Na verdade, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte e minha história começa por lá. E eu, filho de mãe solteira e tal, vim parar em Piracicaba. Minha vida começa aí aqui e muitos anos morando no Maridedini, através de uma simples partida de futebol, eu fui conhecer alguns irmãos, conhecer um pessoal diferente, um pessoal que tinha uma ideia diferente, uma levada diferente. A partir daí veio um convite. Foi daí que vem a minha história. Minha história, antes disso, era cercada de noitadas, prostituição, coisas que preenchiam um vazio instantâneo somente naquele momento, mas no outro dia sempre vinha com uma grande depressão, e aí eu era muito, vivia muito no meu mundo. A minha vida ela era praticamente 3 dias da semana, o sexta, o sábado e o domingo, porque nesses 3 dias eram os 3 dias que eu gastava todo o meu dinheiro, todo o meu tempo, toda a minha sabedoria, tudo aquilo que eu tinha. E minha vida era resumida nesses 3 dias, né? Cercado de muita noitada, tal, muito sexo fora daquilo que Deus tem para o homem, para a mulher, né? E minha vida se resumia nisso. Na verdade, o que eu sentia era um vazio, né, cara? Porque eram coisas passageiras, não preenchiam o meu coração. Talvez eu estava buscando, querendo algo que algo que eu não sabia o que era, mas pelo que eu vivia não preenchia, né? Era uma vida totalmente sem propósito, sem direção, não tinha foco em nada. Na verdade, eu acho que foi uma obra totalmente do Espírito Santo, cara, porque eu não gostava de crente, não gostava de pastor, não gostava de tudo que envolvia evangélico. Para mim, na minha mente, eram coisas que não cabia na minha vida. Na verdade, foi uma obra do Espírito Santo. A partir de um convite, primeira vez que eu fui, eu lembro que o que mais me tocou foi uma música. Olha, eu não sei explicar hoje, por isso que eu falo que é obra do Espírito Santo. Porque o que mexeu comigo, o que me deixou várias semanas pensando nisso foi uma música. Uma música que falava do amor de Deus, falava que Jesus ele tem um novo amanhecer, que ele tem algo novo. E essa música foi o que mudou minha vida. Foi através dessa música que o Espírito Santo me tocou. A partir daí foram os relacionamentos, pessoas que se importavam verdadeiramente, pessoas que perguntavam como eu estava, coisa que você não vê em qualquer lugar, e se preocupavam realmente comigo, em estar comigo, não se preocupavam com aquilo que eu tinha, que era o que eu era acostumado a viver, mas realmente comigo, com o meu interior. E isso me impactava muito, porque eu via o amor de Deus na vida dessas pessoas. O Cebola hoje é transformado por Jesus. O Cebola hoje ele é uma nova criatura. O Cebola hoje ele vive uma nova história na vida dele, né? Eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de ter sido
alcançado por esse mover que Deus está fazendo, né? Que é através das células. Eu lembro que após eu vir numa igreja, o primeiro lugar que eu fui foi numa célula. E ali foi que eu conheci esses relacionamentos verdadeiros. Foi ali que eu conheci pessoas que se preocupavam verdadeiramente comigo. E foi a partir dali que Deus começou a me usar. Obrigado, Danilo, por nos impactar com a sua história. E você que está em casa, lembre-se disso. Assim como o Danilo experimentou essa mudança, você pode experimentar através de Jesus. Clóvis, para chegar aqui no final da nossa conversa sobre criação de filhos, sobre família, que conselho você daria aos pais que lidam com essa questão que é tão séria e às vezes eles talvez nem estão prestando atenção nessas dificuldades e quando acordam já é tarde? Que conselho você daria aos pais? Bom, de forma bem prática, eu diria o seguinte: continue sendo pais carinhosos, presentes, mas também discipline seus filhos quando for necessário, digam não todas as vezes que for necessário, frustrem seus filhos, porque eles vão enfrentar frustrações na vida e precisam estar preparados para isso. Não privem seus filhos de todo o sofrimento. Nós temos essa tendência como pais, mas nós prestamos um desserviço à educação deles quando fazemos isso. E principalmente, observe o que a palavra de Deus diz. No domingo eu usei o versículo 6 do capítulo 22 de Provérbios, que diz o seguinte: instrua a criança segundo o que Deus deu ao seu coração para ela, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de envelhecer, ela não se desviará dele. Quer dizer, o que está dizendo esse versículo é que você tem que assumir a liderança à frente da educação dos seus filhos. Você não pode terceirizar isso à televisão, a quem quer que seja, é você como pai, como mãe, que tem que fazer isso. E um retorno à palavra de Deus, aos princípios bíblicos, a disciplina, a correção, a firmeza, o amor também, mas tudo com equilíbrio, conforme a Bíblia ensina. Eu creio que a nossa salvação passa por esse caminho, sem dúvida. Você acha que tem algum conselho que você pode deixar para os filhos também, que estão em casa, que são adolescentes e estão debaixo da autoridade dos pais, e Sim. gente que está tendo filhos? Né? Alguns conselhos práticos também. Primeiro, não pense que você é especial. Eu não estou dizendo isso de mim mesmo, já li algumas coisas sobre isso, mas se você tiver uma imagem muito elevada sobre si mesmo, você vai ter dificuldades tremendas na frente também. Então pense que você precisa se esforçar, lutar. Se você quer ser alguém na vida, meta a cara nos livros, dê valor aos seus professores, aos seus pais, à escola. Isso é muito importante. Mas além disso, honre seus pais, obedeça seus pais, pare de dar trabalho a eles. Procure algo a fazer, um trabalho, algo útil, vá ler um livro, não fique o dia inteiro no videogame, no computador, na internet. Isso é um atraso de vida. Você precisa amadurecer como pessoa, e isso vai trazer uma grande bênção para a sua família e para você mesmo. Você tem alguma mensagem especial para deixar para quem está em casa, algo, principalmente nessa questão da família, da criação de filhos? Você tem algo para falar para o nosso telespectador? Eu acredito que a palavra de Deus, ela tem que ser observada. Apesar de ser um livro tão antigo, a Bíblia é atualíssima para nós. E ela tem princípios valiosos a respeito da criação dos filhos, da família, e que nós nos perdemos no caminho porque deixamos de observá-los. Então, se você quer crescer, se você quer resolver as coisas na sua casa, conheça o que a Bíblia diz, estude. A Bíblia tem conselhos valiosos, como eu já disse. Se você conhecê-los e colocá-los em prática, eu tenho certeza que você vai ser abençoado, vai crescer, vai vencer essa luta, e você terá filhos que vão honrar você, que vão alegrar você, que vão ser um orgulho no futuro também. Clóvis, muito obrigado, viu, por esse tempo aqui, pela sua participação, que eu tenho certeza que abençoou quem está em casa e, na verdade, deixou um gostinho de quero mais. E aí eu quero indicar para você que está em casa aí, se você quer ouvir essa mensagem que o pastor Clóvis ministrou, que vai falar mais profundamente sobre isso, você pode acessar o site da Primeira Igreja Batista de Piracicaba, que é o www.batistapiracicaba.com.br. Você pode ir lá na seção mensagens e ouvir essa mensagem que foi até a base da nossa conversa aqui, que é assumindo o controle da educação dos filhos. Você pode acessar, está aparecendo aqui na tela.
E eu quero fechar esse tempo aqui também indicando o livro do pastor Clóvis Júnior, que é O Que Me Faz Feliz. E eu creio que você pode adquirir em qualquer livraria evangélica, na Z3, aqui da nossa cidade. Você pode adquirir. Lá na Primeira Igreja Batista, você pode adquirir o livro O Que Me Faz Feliz, para abençoar a sua vida. Nós vamos ficar agora com Percepções, que é um quadro que tem sempre uma palavra voltada para o seu coração, e eu espero que esse quadro abençoe você. Olá! A história de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, conta-nos uma história muito interessante e conhecida dentro da Bíblia. A história intitulada O Filho Pródigo, ou a parábola do Filho Perdido. Uma história onde um filho, o filho mais novo, ele chega para o seu pai e ele pede que o pai já divida a sua herança, a sua propriedade entre os filhos. Aqui esse filho mais novo, de certa forma, já estava desonrando o seu pai, chegando para o seu pai ainda vivo, pedindo a sua herança, pedindo a sua parte nos bens, e como consequência disso ele vai para uma região distante e começa a desperdiçar aqueles bens. Na verdade, essa história fala de nós, fala de mim e de você, que anteriormente tínhamos relacionamento com Deus, estávamos perto de Deus, mas por causa do nosso pecado a gente se afasta de Deus, a gente vira as costas e começa a viver da nossa forma. A história diz que esse homem, esse jovem, ele passa necessidades naquela região onde ele estava, a ponto de ele ter vontade de comer a comida dos porcos. Mas o melhor é que essa história não termina aqui. A história diz que ele, caindo em si, ele começa a trilhar o caminho do arrependimento. O primeiro passo do arrependimento é exatamente esse, reconhecer em si mesmo que você está errado. A Bíblia diz, caindo em si, ele pensa, meu pai tem tantos empregados, eu aqui passando fome, passando necessidade. E ele então toma uma decisão, eu me porei a caminho, eu vou voltar, e eu vou chegar para o meu pai e dizer, pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E ele então toma a terceira atitude, que é sair do lugar onde ele estava e ir em direção ao seu pai. Então ele reconhece o seu pecado, ele decide mudar e ele toma atitude em relação a isso. Ele sai, ele volta, e essa parábola nos conta do próprio Deus nos recebendo de volta em seus braços, quando ainda de longe aquele pai visualiza o seu filho chegando, e a Bíblia diz que o pai sai correndo, o abraça, o beija e recebe esse filho com toda alegria. Ainda que você hoje, que está nos assistindo, esteja se sentindo longe, sozinho, longe de Deus, essa história fala de mim e fala de você. Se você nessa noite colocar o seu coração diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sei que a minha vida não tem sido o melhor caminho que eu tenho trilhado, e eu quero voltar aos teus pés, quero voltar nesse caminho para perto do Senhor, o Senhor hoje te recebe de volta. E assim como esse texto termina, o Senhor fará uma grande festa você tomando esse passo. Por isso o meu convite para você é para que você, em nome de Jesus, hoje, tome essa decisão, comece a reconhecer aquilo que você tem feito, o caminho que você tem andado, e tome a decisão de voltar para os braços do Pai. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui e voltamos na semana que vem com mais um Viva com Excelência. Não esqueça de divulgar o nosso programa para os seus amigos, e toda semana ele vai estar nas redes sociais, como você já sabe, está aparecendo aqui. E eu queria convidar você para estar conosco todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Nós queremos dividir um pouquinho o que nós estamos recebendo lá, e nós estamos nesse mês de maio com a série Em Família, histórias de famílias parecidas com a nossa. Que Deus te abençoe, uma boa semana, viva com excelência e até a semana que vem.